Ok, vamos lá, direto ao ponto para essa revisão. A pergunta parece simples: quando exatamente uma pessoa morre? Mas a resposta, na verdade, é bem complexa. A tanatologia, que é o estudo da morte, mostra que não é como apagar uma luz, sabe? É um processo. E é esse processo que a gente vai entender melhor agora. Essa aqui é a primeira grande ideia que precisa ficar clara. A morte não é um ponto final, mas sim um caminho. A medicina hoje vê a morte como um processo gradual. Pensa mais como um pôr do sol que vai acontecendo aos poucos, do que um interruptor que desliga tudo de uma vez. E esta fronteira nebulosa é o ponto-chave da nossa conversa. Todas as definições que a gente vai ver a seguir são como mapa, sabe? São tentativas de dar nome e de entender os limites desse território que fica entre a vida e o fim. Para começar a organizar as ideias, vamos olhar a morte em duas escalas bem diferentes: a do corpo inteiro, como um sistema, e a das suas partes menores, as células. A morte anatômica é quando o organismo como um todo para de funcionar. Imagina uma orquestra onde todos os músicos param de tocar ao mesmo tempo. O concerto acabou. O sistema parou de funcionar de forma integrada. Já a morte histológica, essa vem depois. Usando a mesma analogia, é como se o som de cada instrumento fosse sumindo no seu próprio ritmo. As células não morrem todas juntas, entende? É um processo que vai acontecendo aos poucos, no nível microscópico. Agora, olhando do ponto de vista clínico, esse processo de morrer tem fases. É tipo um espectro, que vai de um ponto onde a volta ainda é possível até um ponto de onde não tem mais retorno. Como a gente vê aqui, o processo clínico se divide nessas três fases. E entender a diferença entre elas é fundamental. Porque é isso que define se uma intervenção médica ainda pode ter sucesso ou não. Na morte relativa, as funções vitais, tipo a respiração e os batimentos do coração, pararam. Mas a palavra-chave aqui, o que precisa ficar na cabeça, é reversível. Com a manobra certa, como uma reanimação, a pessoa pode ser trazida de volta. A morte intermediária já é o limiar. Aqui, a gente cruza uma linha onde algumas funções já se perderam para sempre. Mesmo que o coração volte a bater, por exemplo, o dano em outros órgãos, como o cérebro, pode ser irreversível. É um estado misto, entende? E, por fim, a morte absoluta. Aqui não tem mais conversa. É o ponto final. Toda e qualquer atividade biológica parou de vez. Não existe mais volta. Certo. Então, como os médicos e a lei batem o martelo e dizem oficialmente que alguém morreu? Hoje em dia, a gente usa principalmente dois critérios. Um que foca no coração e outro mais moderno que foca no cérebro. A morte circulatória é a definição clássica, né? Aquela que todo mundo conhece. O coração parou de bater de forma irreversível. Durante séculos, esse foi o único jeito de dizer que alguém tinha morrido. Já a morte encefálica é um conceito mais novo, mas super importante. Aqui, a morte é declarada quando o encéfalo inteiro, incluindo o tronco cerebral que controla as coisas básicas como a respiração, para de funcionar para sempre. O encéfalo é visto como o centro de comando do corpo. Se ele morre, o corpo morre. Então, para ficar bem claro, um critério foca na bomba do corpo, o coração, o outro foca no computador central, o encéfalo. Um é o tradicional, o outro é o moderno, que inclusive já está na lei. E por que essa diferença se tornou tão importante? Olha, o primeiro transplante de coração, lá em 1967, explica tudo. Para o órgão ser transplantado, o coração do doador precisava estar batendo. Mas como, se a pessoa já morreu? Simples, o cérebro dela já tinha morrido. O conceito de morte encefálica tornou os transplantes possíveis. E aqui muita atenção para não confundir. Morte encefálica não é a mesma coisa que coma. No coma, mesmo que seja profundo, ainda existe atividade cerebral. E definitivamente não é eutanásia. Morte encefálica é uma constatação de um fato que já aconteceu, a morte. Mas como a gente viu, essa fronteira da morte pode enganar. Existem algumas condições que podem simular a morte, criando situações bem complicadas que exigem um cuidado enorme. A morte aparente é exatamente isso que o nome diz. A pessoa parece morta, mas não está. As funções vitais ficam tão fracas, tão lentas, que são quase impossíveis de perceber. É um dos maiores desafios na hora de fazer um diagnóstico. Os sinais clássicos que podem levar a esse diagnóstico errado são agrupados na chamada tríade de Toynot. A pessoa está completamente imóvel e parece não ter circulação nem respiração. E o que pode causar um estado desses? Várias coisas. Desde uma hipotermia severa,
afogamento, até uma overdose de certos remédios. Isso só reforça como a linha entre a vida e a morte pode ser muito, muito tênue e difícil de determinar. Ufa, bastante conceito, né? Então, para fechar e organizar tudo para revisão, vamos passar por um resumo com todos os termos-chave que a gente viu. Olha que legal essa tabela. Funciona quase como um flashcard para estudo. Tá tudo aqui, bem direto, da morte do organismo como um todo até aqueles estados que só imitam a morte. Cada termo desse é uma pecinha importante nesse quebra-cabeça complexo que é definir o fim da vida. E isso tudo nos leva de volta à nossa questão inicial. Se a morte é essa fronteira nebulosa, e a tecnologia médica não para de avançar, empurrando essa fronteira cada vez mais longe, como é que a gente vai continuar definindo isso de forma ética? A resposta para essa pergunta vai moldar, e muito, o futuro da medicina.